Graça e paz, queridos. Queridos, eu sou muito feliz porque nós finalizamos ontem, né, um congresso tão poderoso, a qual nós falamos sobre o secreto, né? Queridos, você foi abençoado? Quantos foram abençoados? Digam glória a Deus. Queridos, foi poderoso, o Senhor falou muito aos nossos corações, o Senhor, Ele nos chamou, sabe, para estarmos posicionados aonde Ele quer que a gente esteja, né? Igual Ele falou, teve o pastor Marcos, né? Ele falando sobre Adão, quando ele tinha acabado de pecar, né? O Senhor, a primeira coisa que o Senhor, quando chegou lá, o Senhor foi e falou para ele assim, né, eu acho que bradou, né? Onde tu estás? E Adão, ele não estava no local onde era de costume, onde Deus sempre, né, descia, né, para estar ali com Adão. Então, queridos, nós aprendemos muitas coisas, o Senhor falou muito aos nossos corações. E nessa noite eu quero dar continuidade àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, né, sobre o secreto. E o tema da palavra nessa noite é secreto, o lugar onde tudo acontece. Amém? Repita comigo, secreto, o lugar onde tudo acontece. Aleluias. Queridos, feche os seus olhos. Vamos pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, por esse privilégio de estar aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. E te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações. Todo ladrão de semente eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que for tentar ou tirar a atenção das pessoas que aqui estão, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, continua falando, ó Pai, porque muitas coisas que eu vou estar falando aqui já foi dito neste lugar, ó Pai, e por isso, no nome de Jesus, que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos tocar, para que nós possamos praticar aquilo que o Senhor tem, ó Deus, nos ordenado, pedido, ó Pai, em nome de Jesus, para esses últimos dias, em nome de Jesus. Queridos, aplauda ao Senhor mais uma vez. Estou incomodado aqui que está balançando. Não ficou certinho não, mas tem alguma coisa aqui que está empenada aqui que não está deixando ele ficar certinho. Glória a Deus, vamos lá. Senão eu ia ficar pregando, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Queridos, abra sua Bíblia em Salmos, de número 27, o verso 5. Diz assim: pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém? Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação. Tem versões que falam no secreto, no seu secreto. E isso, queridos, essa palavra ela é muito poderosa, porque ela afirma aquilo que quando nós passamos por uma situação muito difícil, quando nós passamos alguma tribulação, algum aperto nas nossas vidas, o que acontece? Nós vamos aonde? Para a presença do Papai do céu, é ou não é verdade? Ali nós nos prostramos diante do Senhor, ali nós nos rasgamos, né? A gente começa a chorar, meu Deus, me socorre, tenha misericórdia do meu casamento, tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia, Senhor, do meu pai, da minha mãe, é ou não é verdade? Por causa das tribulações. E ali o Senhor, Ele vem o quê? E nos protege. Ali o Senhor, Ele vem e nos ama, né?
Por quê, queridos? Porque Ele é um Deus de amor. Ele te ama, sabia? O Senhor, Ele te ama demais. Você não sabe o tanto que Ele te ama. E é por isso que o inimigo muitas das vezes se levanta, sabe, para tentar frustrar a sua vida, porque ele fica invocado, porque ele perdeu o espaço que era dele. E hoje nós somos, sabe, aquela, como eu posso dizer, a menina dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor brilham quando nos vê. Ele é apaixonado por você, sabia disso? Mas Satanás, muitas das vezes, ele tenta, né, nos distrair, tirar da presença, para que nós, o quê? Para que a gente se afasta do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que muitas das vezes, quando nós passamos por alguma tribulação, às vezes é o próprio Deus que permite você passar por algumas tribulações, para que você volte a Ele, sabia disso? Porque quando está tudo beleza, tudo ok, tem muita grana no bolso, né, o amor está tudo ok, né, os relacionamentos sentimentais está tudo bom, tudo ok, aí esquece de Deus. Deus não é a primeira opção para você, está em segundo plano. E às vezes o Senhor tem que permitir alguma crise, alguma situação, até mesmo no país, para que a pessoa venha, sabe, e comece a orar, e voltar, aonde nunca deveria ter saído. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, fala o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Amém? Queridos, o lugar secreto não é simplesmente, sabe, um local específico. É uma atmosfera a qual você prepara para estar, né, falando com o Senhor. Nós ouvimos muito isso. Não é simplesmente, às vezes, você preparar um quarto, assim, se preparar, né, um quarto especial, né, se você tiver condições de ter um quarto exclusivo só para oração, glória a Deus, eu ainda vou ter, eu sonho com isso, né, ter um espaço onde eu vou estudar a palavra do Senhor, um lugar onde eu vou ficar ali, sabe, no secreto, só eu e o papai, né, eu vou ter ainda, né, amor, nós vamos ter, em nome de Jesus. E queridos, a questão toda é nós estarmos posicionados na presença do Senhor. Esse lugar é o lugar de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Queridos, nós precisamos de ter comunhão com Deus. Nós precisamos, sabe, dessa intimidade com o Senhor. Jesus, nessa passagem aqui, ele fala que nós temos que ir ao secreto, mas a palavra de Deus fala, como em Lucas capítulo 4, versículo 42, depois dele ter feito, né, os seus milagres, ter, né, pregado a palavra, ele saía do meio da multidão, ele ia para o secreto para conversar com o seu pai. E eu acho isso muito poderoso, porque o próprio Jesus, ele fazia, queridos, questão de ter esse relacionamento com o pai. Ele tinha autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para pregar, mas ele sempre queria estar na presença do Pai. Porque, queridos, ele tinha uma amizade, ele tem, né, uma amizade, e nós precisamos disso. Nós precisamos de ter uma amizade profunda com o Senhor, uma amizade profunda com Deus. Porque muitas das vezes, queridos, nós queremos sentir a presença de Deus só aos domingos. Nós queremos sentir a presença de Deus em conferências. A gente fica esperando, sabe, uma conferência ou um cantor muito top ir na igreja para sentir a presença de Deus. Pessoas ficam esperando alguma coisa acontecer para sentir a presença de Deus, mas só em alguns dias específicos.
não é todo dia. Esse tipo de pessoa é aquela pessoa que fica vivendo de alimentos apenas de festinhas de aniversário. É como aquela pessoa que fica esperando apenas, sabe, um brigadeiro, um salgadinho, um bolo. Só fica esperando esses momentos. Mas a gente sabe muito bem que esses alimentos que tem numa festinha não nos nutre. Mas nós precisamos de uma alimentação todos os dias para que a gente venha receber o quê? Nutrição. E essas alimentações que a gente recebe, que a gente faz a cada dia, ela é mais importante do que o alimento da festa de aniversário. Você já parou para pensar? Para pensar o seguinte aqui: imagine uma pessoa que ficasse só em busca de alguma festinha para se alimentar. O que iria acontecer? Essa pessoa iria morrer. Ela precisa se alimentar todos os dias. E por que, queridos, na nossa vida espiritual, a gente fica esperando, sabe, esses dias? A gente fica esperando só os domingos. A gente fica esperando só a sexta-feira, e a sexta-feira às vezes nem, não vou lá hoje não, vou no domingo mesmo. Ou uma conferência. Sabe por quê, queridos? Deus não é a sua prioridade. A sua prioridade é os seus prazeres, os seus desejos. Mas a gente sabe muito bem, queridos, que quando nós temos um relacionamento saudável, a gente quer estar perto daquela pessoa. É ou não é verdade? Eu amo a minha esposa, né? A gente se ama, né, amor? Nós somos apaixonados um pelo outro. E eu quero, gente, eu fico trabalhando lá, mas eu fico doido para chegar em casa, para me dar um beijo na minha esposa, para me dar um beijo nos meus filhos, porque nós temos uma intimidade. Eu amo estar perto dela. Melhor lugar para estar é junto com a minha esposa e meus filhos. E é esse relacionamento que Deus quer ter com você. É esse relacionamento que Deus quer ter com você. Sabe por quê? Porque um dia lá no Éden foi tirado isso de Deus. Deus, ele tinha um relacionamento todos os dias, ele vinha e descia. Gente, vocês podem pensar, eu estava ouvindo a pregação, foi na sexta, né? Sexta-feira, e eu fiquei imaginando como Adão era privilegiado. Imagina, gente, Deus descer, a gente vê Deus todos os dias, imagina. Oi, Deus. E Adão, ele tinha esse privilégio, mas por causa do pecado, foi tirado isso dele. Ele teve que ser expulso, né, ali do Éden, ali daquele jardim, que era preparado, sabe, para o relacionamento de Adão e Deus. E o Senhor, queridos, ele enviou Jesus para te resgatar do pecado, para que você pudesse ter esse relacionamento de volta com Deus. E o Senhor, ele nos chama para isso, para ter esse profundo relacionamento com Ele. Quais são os benefícios deste lugar secreto? O primeiro ponto, e o único ponto que eu vou estar falando aqui nessa noite, é intimidade com Deus. Em João capítulo 15, nós não vamos ler, eu vou contar aqui que é melhor, senão a gente vai demandar muito tempo. Do versículo 1 ao 17, que fala sobre as 10 virgens. As 10 virgens, elas eram, né, as damas de honra de um casamento, e todas elas estavam esperando o noivo. E a Bíblia fala que elas estavam esperando o noivo, mas estava demorando muito, e todas elas dormiram. Então, eles ouviram um sinal que o noivo já estava chegando. Ali todas elas, né, se apressaram e começaram, né, a acender as suas lamparinas para receber o noivo, e 5 delas perceberam que tinha pouco óleo, pouco azeite.
E elas foram correndo, né, até aquelas outras 5 que tinha óleo suficiente para elas. Falou assim: olha, nos dá um pouquinho do seu óleo, porque o noivo está chegando e nós temos pouco, não vai dar para a gente estar com as nossas lamparinas acesas o tempo todo e tal. E aquelas mulheres falaram assim: não, vá comprar o seu óleo, não, porque se eu passar para você, vai faltar para mim. E ali aquelas mulheres, elas foram comprar o óleo. Só que quando elas retornaram, elas foram, né, até onde estava tendo aquela festa e bateram na porta. E ali o noivo vai e fala para elas o seguinte: não vos conheço. O interessante, queridos, que quando o Senhor ele fala isso, não vos conheço, e quando nós vemos, né, essa passagem, ela fala sobre óleo. O óleo é a intimidade com Deus. O óleo representa, sabe, aquilo que você tem com o Senhor. E o interessante é que aquelas mulheres, elas foram comprar. Queridos, tem muitas pessoas dentro da igreja que só quer, sabe, receber, só quer o dar, me dá. Ora por mim. Só quer as bênçãos. Não quer ir comprar o óleo. E fica esperando, sabe, assim, não, quando precisava, me dá um pouquinho do óleo. Isso é o religioso. O religioso não quer Deus. Ele quer as bênçãos que Deus tem. Na época de Jesus, a multidão estava ali só por causa do pão e por causa da cura. Não estava ali por causa de Jesus. Não estava ali por causa da presença, mas eles estavam ali pelo aquilo que ele podia dar. Então, a multidão não está interessada de ter relacionamento com Deus. A multidão só quer me dá. Agora, aquele que é discípulo, né, de Jesus, aquele que é apaixonado pelo Senhor, aquele que quer ter intimidade com o Senhor, esse quer estar perto dele. Esse quer andar com Deus. Queridos, eu não sei como é, sabe, como é que é a sua vida. Mas se você ficar só apenas observando o que acontece, observando, sabe, igual foi falado aqui, observando como é que está o culto, porque as pessoas que não têm intimidade só observam. Eu ouvi o Judson uma vez, ele falando o seguinte, que Deus ele não vai ser injusto com aquelas pessoas que ficam só observando. Quando Jesus voltar, eles vão ficar observando. E eu creio que você não quer ser essa pessoa que só observa, mas uma pessoa que queira ter relacionamento com Ele. O Senhor, Ele te alerta que se você não tiver azeite, você não vai entrar. E azeite, meu querido, você tem que pagar preço. Você tem que gastar, como foi falado aqui, o que Kelvin falou. Você tem que gastar tempo com o Senhor. O seu tempo, queridos, é algo muito precioso para a sua vida. Você tem que gastar tempo no secreto com o Senhor, para que Ele possa te conhecer. Porque senão, naquele dia, Ele vai falar assim: eu não te conheço, quem é você? Agora você vem bater na minha porta, mas eu nunca ouvi sua voz, eu não estou conhecendo a sua voz. Ah, eu sou o fulano de tal. Fulano, nunca ouvi falar. Queridos, em nome de Jesus, vamos ter um relacionamento com o Senhor. Vamos ter prazer de estar com o Eterno, amém? Intimidade com Deus é onde você vai construir e plantar sementes que vai gerar frutos eternos. Amém? Sabe por quê, queridos? É tão profundo a intimidade que eu comecei a observar isso na Carol. Na terça-feira no Tadel, a gente estava conversando ali na porta,
Aí a Carol fez uns trejeitos assim, sabe? Que o Arthur tem. Eu falei assim, cara, tem pouquíssimo tempo que eles, né, estão casados e a Carol já tem, fazendo jeitinho já do Arthur. Você sabe por que isso, que acontece isso, queridos? É porque no relacionamento a gente pega os hábitos daquela pessoa a qual nós nos relacionamos. Sabia disso? A gente começa a falar igual ao nosso cônjuge. A gente começa a agir diferente, sabe? Por quê? Porque tem uma cultura de uma família de um lado, uma cultura de outra família, e junto essas famílias eles vão pegar um novo costume, uns novos trejeitos, sabe? As formas de falar. É ou não é verdade? Isso é tão profundo, queridos, que quando nós temos esse relacionamento com Jesus, quando nós estamos no secreto, nós vamos o quê? Ver os hábitos do próprio Senhor. Como Jesus age, como Jesus vê, como Ele se posiciona. Então nós vamos o quê? Ser parecido, o nosso caráter vai ser transformado. Por quê? Por causa da habitação, por causa da intimidade com Jesus. Esses frutos são o caráter parecido com Jesus. O lugar secreto é onde você se tornará parecido com Jesus. Não tem como você ser parecido com Jesus sem estar perto dele. Você tem que conviver com Jesus. Não tem como você ser santo se você não está diante do Santíssimo Deus. É com Jesus que você vai aprender como se posicionar, sabe, queridos? Tem muitas formas, nossas atitudes, a gente não quer largar algumas coisas, né? E fica aquele pensamento, eu nasci assim, vou morrer assim. Está amarrado em nome de Jesus. Se você é uma pessoa, sabe, que faz um monte de coisa errada, você vai continuar fazendo as coisas erradas. Se você tem intimidade com o Senhor vai mudar você. Por quê? Porque começa aqui, ó. Tem muitas pessoas que querem, sabe, o milagre de Jesus, a libertação, como se fosse, sabe, aquele Jesus com a varinha de condão, né? Plim! Agora você é uma nova criatura, agora você não tem mais problema. Não é assim, não. Acha que em nome de Jesus vai saindo agora, Satanás, e papapá, puf, está liberto, agora você é uma nova pessoa. Não é assim. Não é assim. Tem um monte de igreja que age dessa forma, mas é errado. Sabia disso? Porque o demônio sai ali, aí depois, quando vai lá fora, lá, começa a fazer um monte de coisa, tem um monte de porta aberta para o diabo entrar, ele entra de novo e entra com mais 7. Vem mais 7, vamos ficar mais forte aqui. Porque a casa, ó, foi limpa e agora nós temos, agora está tudo, os móveis, já está tudo certinho aqui. Vamos lá, vamos desfrutar dessa casa. É assim. A palavra do Senhor fala, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quem te liberta é a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Quando eu conheço Jesus, eu sou liberto. Porque vai mudando a minha mentalidade. Aquilo que eu agi de forma errada, enganosa, a forma que Satanás queria, eu não vou agir mais, porque eu estou tendo intimidade com Jesus e vou aprender a me proceder como Jesus. É estar na videira, estar conectado, sabe, na videira. Nós fomos, queridos, ali, ó, plantado, como é que eu falo? Enxertado na videira. E por estarmos enxertados na videira, agora nós nos alimentamos de Jesus. Querido, sabe por quê? Muitas das vezes, pessoas não querem ter intimidade com Jesus? Eu vou lançar uma pergunta aqui, e a resposta é a resposta do que eu estou querendo dizer aqui. Por que Lázaro escutou a voz de Jesus? Por que Lázaro escutou a voz de Jesus? Ele estava morto.
Estava todo lá, né? Todo já fedendo já. Mas por que ele ouviu a voz de Jesus? Jesus aí falou: Lázaro, saia para fora. Por quê que ele ouviu a voz de Jesus? Intimidade? Amigo? Ele conhecia? Íntimo? Não. O que mais? Vamos tentar. Vai chutando aí. Chuta aí, gente. Porque Jesus era o Salvador? Também não. Por que Lázaro ouviu? Não. Você sabe por que Lázaro escutou a voz de Jesus? Porque estava morto. Você sabe o que quer dizer isso? Queridos, aqui, se você não morrer para os seus desejos, para os seus prazeres do pecado, se você não morrer, sabe, para aquele pecadinho gostosinho, sabe, de estimação que você tem, se você não morrer para isso, para os seus desejos sexuais, ilícitos, queridos, você não vai ouvir Jesus. Sabe por quê? Porque o que está vivo em você não permite ouvir a voz de Jesus. Não é os meus prazeres, os meus desejos. O que é? Não. Eu quero os meus prazeres. Não morreu. Porque gente, sabe quando você vai começar a ouvir a voz de Jesus? Quando você morrer. Negar a si mesmo. Morrer. Ser crucificado com Cristo. Como aquela música e a palavra de Deus, ela fala, do Fernandinho: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Aí a gente canta: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Aí depois vai lá, está na safadeza, está no pecado. Uma mentira. Canta, mas não vive. Queridos, nós temos que parar, sabe, de hipocrisia. Nós precisamos, sabe, de ter aquilo que nós aprendemos, absorvemos e viver. Jesus, ele não vai entrar dentro de você e vai, agora você vai agir assim, não. Queridos, é você que tem que se posicionar. Sabe o que precisa? De jejuar mais. Por que esse pecado, às vezes, é tão difícil de largar? Você jejua? Faz algum jejum? Não faz. Porque jejum, sabia que é para quebrantamento da carne? É para matar os seus desejos. O jejum, por exemplo, você não, eu vou jejuar a partir de 6 horas e vou finalizar o jejum no almoço. Aí, queridos, é o dia da célula, tem aquele banquete. Aí todo mundo comendo ali e tal. E você, vontade de comer e tal. Mas você não vai comer porque você está em jejum. É ou não é? Às vezes, para você fazer um exame, você faz um jejum. Agora, para matar a sua carne, você não faz. Por que isso? Aí depois, não consigo, eu estou tão fraquinho. O pecado, sabe, é muito forte. Que vou cair de novo. É fraco por quê? Não mata a carne é forte, está viva. Tem que morrer. A sua carne tem que morrer. Os teus desejos para o mundo têm que morrer. É uma decisão que você tem que ter, queridos. Ninguém vai fazer isso por você, não. Eu não posso dar do meu azeite para você, não. Eu preciso desse azeite. Eu estou ensinando você a pescar, queridos. Eu não vou te dar o peixe, não. Você tem que pescar. Eu tenho que te ensinar a pescar para você pegar o peixe e sempre ter o peixe. Mas às vezes só quer me dar, não quer orar. Queridos, em nome de Jesus, é você que precisa de intimidade. Você já imaginou toda a igreja tendo intimidade com o Senhor? Queridos, isso aqui vai tremer. Ibirité vai tremer, queridos.
um avivamento vai acontecer em Birité. As mortes, os assassinatos vai parar. Os drogados, as pessoas que estão viciadas vão ser libertas. Porque o Senhor vai transformar isso. As praças públicas não vai ter mais aqueles cachaceiros. Por que as praças públicas têm esses cachaceiros? Porque está faltando avivamento. A igreja não se posiciona. Por quê? Porque não quer, sabe, obedecer à voz de Jesus. Quer ficar na Netflix, no WhatsApp, nas redes sociais. Aí não ouve a voz de Jesus. É no secreto, é tendo intimidade com Deus, que o seu orgulho ele vai ser quebrado. O seu orgulho precisa ser quebrado, querido, em nome de Jesus. Existem muitas pessoas que têm orgulho, queridos, é que o orgulho é algo que a maioria, que todo mundo tem. E esse orgulho tem que ser quebrado todos os dias. Ninguém gosta de ser exortado. Ninguém gosta de ser chamado a atenção por causa do orgulho. Ninguém se posiciona e fala assim, não, realmente eu estou errado. Antes de se posicionar dessa forma, é o orgulho. E nós aprendemos aqui, muitas das vezes, né, nas pregações eu trago isso. O orgulho é do diabo. E quando você tem esse orgulho, a palavra de Deus, ela fala que o próprio Deus, ele vai guerrear contra você, por causa do seu orgulho. O orgulho te impede de receber muitas coisas de Deus. Mas na intimidade, o seu orgulho vai ser quebrado, em nome de Jesus. Você precisa entender que para se tornar nova criação, é necessário morrer para o mundo. Repita comigo, eu quero ser. Eu sou uma nova criação. Uma nova vida. Vocês estão entendendo isso aqui, queridos? Não tem como você viver, sabe, uma vida de intimidade sem morrer para a sua carne. Negar a si mesmo. Ser um sacrifício vivo. O Senhor ele não quer que você fique fazendo sacrifício, sabe? De matar algum cordeiro, igual era no passado. O sacrifício, queridos, é você. Romanos capítulo 12, versículo fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Queridos, você faz um culto inteligente quando você sacrifica a sua vontade, a sua carne, o seu desejo. Você quer ficar, sabe, assistindo, não é Faustão mais não, agora é Hulk, né? Nem sei o que é mais. Mas você vai vir no culto congregar. Ah, eu estou cansado. Mas você vai prestar esse culto é o culto mais top que você pode oferecer a Deus. Sabia disso? Quando você sacrifica, sabe, a sua vontade está lá. Queridos, isso é... Vocês não sabem, vocês têm que entender isso. É a partir desse... Quando você entende, sabe, sobre essa intimidade, que você tem que morrer para si mesmo, oferecer esse culto racional ao Senhor, que você vai começar a ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela te fala assim, seja discipulado. Ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulo de todas as nações. E muitas das vezes você não preciso do discipulado, eu tenho um conhecimento, eu já sei de tudo. Eu tenho um conhecimento. E ainda faz até umas vozinhas mais assim, mostrando, né, que é top. Mas, queridos, por que é importante o discipulado? É no discipulado que muitas das vezes o próprio Deus vai te confrontar.
É no discipulado que você, meu querido, vai ser canal, instrumento de Deus para a vida de outra pessoa. Quantas vezes eu sentei ali na mesa ali com os meus discípulos, e eu escutando os meus discípulos ali falando, lá na minha mente, meu Deus, eu não sei o que dizer. O que eu vou falar? Aí eu fico calado, e fico escutando, mas lá na minha mente eu estou assim, meu Deus, fale aqui, Senhor, resolve isso aqui para mim, Jesus, tem misericórdia, e tal. E todas as vezes, o Senhor lhe deu a resposta. Todas as vezes eu falava assim, na hora que eu falava assim, eu dava uma paradinha assim, nu. Foi eu mesmo que falei isso aqui? Queridos, isso é andar com Deus. Quando você anda com Deus e tem intimidade com Deus, todo lugar que você for, você vai ser um canal para a vida de alguém, para abençoar alguém, para ser a resposta para alguém, para curar alguém. Às vezes você foi abusado quando era mais jovem, foi abusado, sofreu tantas coisas. Entenda o seguinte, queridos, que isso tudo aconteceu, mas isso não é o fim. Quando você vai para esse secreto, como nós lemos aqui, queridos, o Senhor Ele te cura, te sara, você se torna uma nova criatura. E o que acontece? O Senhor Ele vai jogar para você, sabe o quê? Aquelas pessoas que foram abusadas, aquelas pessoas que passaram por situações como você passou. E você vai, aquele veneno, o Senhor Ele vai transformar, sabe, como um antídoto para curar outras pessoas. Se você ainda não foi curado das coisas que aconteceram no passado, o Senhor Ele quer te curar. No discipulado, queridos, aqui, no discipulado, é o lugar onde você vai ser curado. Se você ainda está ferido, se aquilo ainda dói, você precisa, sabe, de um discipulado, porque é lá, o local onde o Senhor Ele vai te direcionar, vai dar, sabe, toda a receita, para que você possa fazer aquele tratamento certinho, para você ser curado. E quando você é curado, aí você vai discipular, você vai cuidar de outras pessoas, você vai ser o canal de Deus para curar outras pessoas. Queridos, aqui Deus faz, sabe, daquilo que é mais terrível na sua vida. Quando você vai para o Senhor, Ele muda tudo aquilo. Aquilo que está cheio de espinho, aquilo que te traz sofrimento, te traz dor. Quando você vai para o Senhor me cura, e o Senhor Ele te cura. Queridos, aqui Ele vai lá e constrói algo lindo no meio daqueles espinhos, sabe? Vai transformando e vai mudando tudo. O Senhor Ele é poderoso para fazer isso, queridos. Ele pega a sua dor, sabe? Transforma ela como um antídoto. Eu não estou falando, sabe, que Deus Ele deixou você passar por essa situação toda para que um dia você pudesse ser um canal, um instrumento, não. Porque essas situações que acontecem, queridos, é consequência do pecado que vem desde Adão. Essa semente, ela foi lançada, ela vem, sabe, enraizada na humanidade e traz sofrimento na terra, traz dor, mas através da sua vida, querido, o Senhor Ele vai mudar isso. Antes, você que às vezes até mesmo abusava ou fazia alguma coisa ruins, quando você vai para o Senhor Jesus, você começa a ter intimidade com o Senhor, Ele muda a sua mentalidade, Ele te traz cura, e depois disso, você vai ser o canal de Deus para mudar e restaurar a humanidade, a partir de você. Se um dia você foi ruim, isso não quer dizer que você vai continuar ruim a vida toda. Há um caminho, há um lugar onde o Senhor Ele vai te tratar. Mas às vezes as pessoas buscam
aquilo que está vazio em drogas, em outras coisas, aquilo que somente Deus pode preencher. Só Jesus pode preencher esse vazio que tem no seu coração. Não é droga que vai preencher, não é um novo relacionamento que vai preencher, não é você saindo de casa que você vai preencher, vai cessar essa dor, não é fugir do pai e da mãe. Tem um monte de gente, não, tenho que sair da minha casa e tal, e acaba entrando em outra furada. Por quê? Porque está tentando com as suas próprias forças, estão procurando caminhos, possibilidades. Mas, queridos, aqui não existe possibilidade, existe o caminho, o lugar, que é Jesus. Jesus, ele preenche o seu coração. Jesus preenche o seu vazio. Jesus que cura a sua alma. Só Jesus. É por isso que Jesus, o Senhor, ele te chama. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa de Jesus. Jesus é o único caminho. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Deus, ele te ama tanto, que quando ele perdeu você, ele deu aquilo que ele mais amava, para ser sacrificado, para morrer no seu lugar. Porque quando houve essa separação, houve uma condenação para você, e essa condenação é morte eterna. E Deus, ele não queria te perder. Por isso, ele deu o seu filho para morrer, para ter essa morte no seu lugar. Sabia disso? Você sabia que Jesus, ele foi lançado no inferno no seu lugar? Para o inferno no seu lugar? E é por isso que hoje eu falo, a única forma de você obter a salvação é você se render a Jesus. Quando você se rende a Jesus, você está dizendo para o mundo assim, aqui, eu morri para você, acabou, já era, mundo. Agora a minha vida é exclusividade de Jesus. Agora eu faço uma aliança com Cristo. Agora eu faço um pacto com Cristo. Esse pacto que você faz com Jesus, muito às vezes pode pensar, não, mas viver uma vida igual esses crentes, tu fica vivendo aí, é careta demais. Sabe por quê? Porque você está com a mente cauterizada. Uma mente, sabe, você está na escuridão. Você não compreende. Mas quando você vai até Jesus e se rende a Ele, aí, queridos, aqui, os seus olhos são abertos. Aí você começa a ter a revelação. Aí você vai ver, queridos, às vezes quando a pessoa entrega a vida para Jesus e começa a viver um relacionamento com Jesus, né? Você sabe o que acontece? A pessoa, ela começa a perceber assim, você, nossa, parece que minha vida até piorou e tal. Sabe por quê? Porque a vida já está toda arrebentada. Os olhos apenas se abriram. E percebeu o quão ruim, assim, olha só a situação que eu estava vivendo, porque o Senhor, ele vai mostrar para você. Ele vai colocar a mesa, assim, olha como é que está a sua vida. Olha o que está acontecendo. Olha o seu pecado, o que você está gerando na sua família. Olha a consequência que está acontecendo por causa dessa situação. É trazer a mesa. Aí o Senhor, ele vai resolver ponto por ponto, vai te dar direcionamento, ponto por ponto. E nessa noite, com essa palavra, eu gostaria
de saber se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus. Alguém que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém aqui que quer se render a Jesus? Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Há festa no céu, sabia disso? A Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E sabe o que acontece? O seu nome é escrito no livro da vida. Alguém que quer entregar a vida a Jesus nessa noite? Às vezes você está afastado da presença do Pai, mas o Senhor, Ele não te esqueceu. Ele está de braços abertos para você. Ele te ama. Ele nunca deixou de te amar. Não precisa ficar, sabe, envergonhado dos seus pecados. O que o Senhor quer é que você confesse isso para Ele. Não tem outra forma, queridos. A vergonha só te atrapalha. Não fique envergonhado. Jesus é a solução. Jesus é a cura. Jesus é a vida. Hoje, se hoje você está morto, sabe, para Deus, Ele quer te ressuscitar nessa noite. Eu sei que eu estou sendo pesado aqui. Você sabia que todos aqueles que não entregaram a vida para Jesus estão mortos para Deus? Deus não te conhece. Ah, mas Deus, queridos aqui, mas Deus me vê e me abençoa, oro todo dia, papapá. Mas aqui, Deus abençoa essa terra. Por mais que coisas aconteçam, Deus abençoa por causa dos filhos deles que estão aqui. E Ele te chama nessa noite para que você venha até a vida eterna. Para que você venha até a vida. Alguém que quer ter essa vida eterna com Jesus? Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Se não tem, que o Senhor possa te dar outra oportunidade. Eu não posso te dar essa oportunidade, que Ele tenha misericórdia e te dê outra oportunidade. Mas se você às vezes ficou com vergonha, você pode nos procurar que nós vamos orar por você. Amém? Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nesse momento. Aleluias. Tem como colocar aquela música assim? Tenho saudades de ti. Ministério Ipiranga. Essa vocês não conhecem, não. Essa é antiga, lá do fundo do baú. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Você, sabe, que se afastou, sabe, dessa presença, nesse lugar íntimo de Deus. Eu gostaria que você, sabe, se arrependesse nessa noite. Eu gostaria que você falasse: Senhor, me perdoe, Senhor, porque eu me afastei do lugar secreto. Eu oro no dia que der. Eu tenho sido uma pessoa assim que não está tendo um relacionamento todos os dias com o Senhor. Eu te peço perdão. E eu quero ter esse relacionamento todos os dias. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor, de prostrar diante do Senhor todos os dias. Queridos, o Senhor tem que ser exclusividade, o mais importante para você, mais do que o seu marido, do que a sua esposa, do que os seus filhos. É Jesus, é Deus. Ele tem que ser a prioridade na sua vida. Aleluias. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Senhor. Ouça essa canção. Que essa canção seja a sua oração. Aleluias. Sinto saudade da sala do trono. Sinto saudade de ti. Se
renda ao Senhor nessa noite. Sinto saudade da sala do trono. É o meu lugar, lugar de consolo, lugar tranquilo, esconderijo do Altíssimo, lugar de consolo, lugar tranquilo, Adora o Senhor. esconderijo do Altíssimo. Sinto saudade de ti, papai. Sinto saudade da sala do trono. Sinto saudade de ti. Sinto saudade da sala do trono. É o meu lugar, lugar de consolo, lugar tranquilo, esconderijo do Altíssimo, lugar de consolo, lugar tranquilo, esconderijo do Altíssimo. Vem me tocar, vem me tocar, Senhor. Vem me tocar, Senhor. Vem, papai. Vem me tocar, Senhor. Eu preciso de ti. Vem me tocar, Senhor. Vem me abraçar, papai. Vem me abraçar, vem, Senhor, porque eu preciso. Eu me desespero por ti. Vem, papai. Vem me Vem, Senhor. Nós precisamos do seu abraço. Precisamos do seu toque, Senhor. É o que nós queremos todos os dias. Ser tocado por ti.
no nosso tempo sozinho com o Senhor, queremos ser abraçados, que nós possamos cultuar ao Senhor não só aos domingos, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias, Pai. Queremos ser tocados, queremos chorar na Tua presença. Oh Senhor, quem é tocado por Ti, Deus, vai querer ser tocado novamente, porque quem esteve ou já esteve no santo lugar não consegue sair, não vai saber viver em outro lugar. Senhor, no nome de Jesus, desperta os Seus filhos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Sua palavra. Leva-nos em paz para os nossos lares, com esse compromisso, ó Deus, que nós fizemos nessa noite, de ter, ó Deus, essa aliança com o Senhor, de ter esse lugar secreto com o Senhor, e que o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, e sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Deus abençoe, e não saia